E vemos que Israel estava seguro enquanto estivessem reunidos em torno de seu Deus. Isso deve ter despertado uma grande curiosidade por toda parte. As pessoas que passavam viam a unidade e a união de Israel. E isso se espalhou de nação em nação. Seria do mesmo jeito em nossa grande, bela e encantadora nação da América hoje, se todas as igrejas se ajuntassem e os cristãos juntassem seus corações. Se o povo que se chama pelo meu nome se juntar e orar, então eu ouvirei do céu. Não seria o maior medo que a Rússia já sentiu quando souber que toda a cristandade da América se uniu como um? Certamente que sim. Ninguém pode lutar contra Deus. E Israel estava unido dessa maneira. Eles não tiveram guerras, todos estavam com medo deles, não com medo de Israel, mas com medo de seu Deus. E esses viajantes de diversas partes do mundo, indo de um lugar para outro, essas notícias chegaram a Sabá. Todos os que passavam diziam à pequena rainha: Oh, você deveria ir a Israel. Deus lhes enviou um grande dom e está operando. Eu estava presente quando o vi manifestar. Que emoção deve ter sido! E vocês sabem, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E enquanto aquela pequena rainha continuou ouvindo várias pessoas contarem que havia um Deus ali que ungira um homem com um grande dom, seu coração começou a sentir um desejo. A Escritura diz: Vós sois o sal da terra. E se você quer que as pessoas tenham sede de Cristo, apenas seja salgado. Isso é tudo o que a igreja tem que fazer. O sal produz sede, mas se o sal perdeu a sua força, a igreja perdeu sua força e se converteu em denominações. Doravante não serve para nada a não ser para falarem dela, ser pisoteada pelos homens. Que dia estamos vivendo? Que repreensão às pessoas! Mas a prosperidade causou isso. Agora observem. E isso fez com que aquela pequena rainha desejasse ir até lá e se inteirar disso. Agora lembre-se, ela era uma pagã, uma ateia. Para ir averiguar é porque algo em seu coração começou a lhe dizer que isso deveria ser verdadeiro. Veja, ela pertencia à igreja e ela tinha sacerdotes e bispos e assim por diante. Mas toda a sua igreja era apenas intelectual, só um monte de teologia. E ela ouviu que havia um Deus que vivia e havia se manifestado. Deus seja misericordioso. Que bem faz a você um Deus histórico, se ele não é o mesmo hoje? Se o fogo do Pentecostes não é tão bom hoje como foi então, que bem faz falar dele? E se um homem estivesse morrendo congelado e você pintasse um fogo e lhe dissesse que um dia o fogo queimava? Isso não o aquecerá. Ele não quer um fogo histórico pintado. Se ele está se congelando, ele quer fogo queimando. E se as pessoas que leem a Bíblia não querem algo, um Deus que viveu num dia passado, que tenhamos um Deus de hoje, que é exatamente o mesmo que foi no passado. Precisamos de um Deus que é presente. De que adianta pregar a Bíblia se Deus é mudo e não responde à sua promessa? Que bem faria alimentar o seu canário com vitamina B, vitamina A para fortalecer suas asas e mantê-lo em uma gaiola todo o tempo? Você não o deixa sair. Que bem lhe fazem suas vitaminas? De que adianta todos os nossos seminários e escolas de teologia e nossos grandes pregadores com DD, PhD e LD duplo? De que adianta isso? Se tudo é sobre um Deus histórico que não vive nem age da mesma maneira hoje, quando ensinam sobre o que aconteceu? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está morto. Ele se levantou dentre os mortos e está vivo para todo o sempre, sempre presente, onipresente, eternamente. Esse é o Deus de quem queremos ouvir. É desse Deus que todo verdadeiro filho eleito de Abraão quer ouvir e conhecer. Quando aterrissei na Índia, o bispo da igreja metodista e muitos deles se encontraram conosco e disseram: Irmão Brana, não venha aqui como um missionário. Sabemos mais sobre a Bíblia do que vocês Yankees, como são chamados os americanos.
alguma vez poderiam saber. Sabemos mais sobre a Bíblia do que vocês e Yankees alguma vez poderiam saber. E isso é verdade. É um livro oriental. Estamos tentando entendê-lo com uma educação ocidental. Ele disse, mas ouvimos dizer que Deus os visitou, Yankees, com um dom que tornará Deus real e fará sua Bíblia viver novamente. É isso que queremos ver. Foi quando milhares de milhares vieram a Cristo de uma só vez. Eles querem uma realidade viva. Se Deus foi tão grande em outra era, por que ele não é o mesmo hoje à noite? Que bem nos faria se ele é da história e não do presente? E essa pequena rainha teve o mesmo assunto. Temos deuses no templo que se supõe que existiram há muito tempo. Temos o sacerdote mais instruído que existe. Eles falam e o Deus deles não responde. Mas eu ouvi dizer que há um Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvi dizer que há um Deus que ama o seu povo e está se manifestando entre o seu povo. Eu gostaria de ir vê-lo. Oh, essa bendita sede santa no coração de um homem ou de uma mulher. Sede de justiça. E a Escritura diz que serão saciados. Agora, observe o que ela teve que fazer. Bem, se ela fosse ao sacerdote e dissesse: Você poderia me dar licença por alguns meses? Gostaria de ir a Israel para ver se vive esse Deus do qual estão falando, que enviou um dom ao seu servo chamado Salomão. Eu gostaria de ir lá e vê-lo se manifestar. Bem, é claro que aqueles sacerdotes não a deixariam ir, sabe? Nossa igreja não está cooperando com aquele avivamento lá. Porém, se essa grande sede santa estiver no coração da mulher, ela irá de qualquer maneira. Isso é correto. Nada pode se colocar no caminho. Assim, Deus estava falando ao coração da pequena dama, e ela sabia que seria excomungada. Mas do que ela poderia ser excomungada? O que ela tinha a perder? Ela só tinha um monte de credos. E agora ela estava indo porque ouviu que existe um Deus que vive e age entre o seu povo. Então ela começou a se arrumar. Agora, primeiramente, havia muitas coisas contrárias para ela enfrentar. Em primeiro lugar, por ser mulher. Por outro lado, outra coisa, havia uma longa jornada entre seu país e o país onde estava o dom. Se você contar as milhas, estima-se que demorou 3 meses para ela chegar lá. Não em um Cadillac com ar-condicionado, mas nas costas de um camelo. Não é de admirar que Jesus tenha dito: Ela se levantará no julgamento e condenará essa geração. Não atravessamos a rua para ouvir, mesmo com Cadillacs e todos os tipos de transporte. E cada um de nós estará no julgamento com aquela mulher. Ela passou 3 meses nas costas de um camelo, mas ela estava determinada a ver se estava certo ou não. Se seu sacerdote disse que não iriam cooperar, bem, isso poria fim à questão. Mas ela ia ver por si mesma. Ela ia fazer como dissemos na mensagem de ontem à noite, que Natanael ou Filipe disse a Natanael: Venha ver se alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Não fique em casa criticando, venha averiguar. Não seja crítico, sente, pegue as escrituras e veja se é correto. Essa é a única maneira de conhecer a verdade. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi o que disse Jesus. Então a mulherzinha disse em seu coração: Vou lá e vou descobrir por mim mesma. E se assim for, eu vou apoiá-lo. Ela pegou camelos carregados de ouro, pedras, incenso, mirra e todo tipo de presentes caros. Se era realmente Deus, valia a pena apoiar. Se não é Deus, não vale a pena apoiar. A mulher tinha algo. Agora, tinha que ser real. Ela disse: Tenho algumas coisas em meu coração. Vou descobrir. Então ela carregou seus camelos e preparou todos os seus servos. Agora, aqui está outra coisa que a confrontou. Com todo aquele ouro, naqueles camelos e todas aquelas pedras preciosas, ela teve que atravessar o deserto por 90 dias, 3 meses, nas costas de um camelo. E no deserto estavam os filhos de Ismael, que eram ladrões. Que quadro seria para eles? Quão facilmente conseguiriam encontrar aquela mulherzinha com sua pequena caravana lá de uns poucos soldados, eunucos, guardas do templo
e simplesmente matá-los? Mas sabe, há algo no tocante à fé que não conhece o medo. Se a fé está chamando, não considere o medo, nem a dúvida, apenas continue. Deus está te chamando, nada pode detê-lo. Ela nunca pensou sobre o medo, porque ia ver um Deus vivo e verdadeiro que estava se manifestando. E lá foi ela nos camelos. E quando chegou ao portão, agora, ela não foi só por ir até lá. Ela armou suas tendas e na manhã seguinte ela se posicionou para ver o dom de Deus operar. Ela disse: Agora chegou a hora. Já percorri um longo caminho, então agora vou ver se esse dom realmente funciona ou não. E ela não veio para ficar apenas algumas horas. Ela não veio só para uma reunião. Ela não veio. Ela disse: Agora vou entrar e me assentar. E a primeira vez que o pregador disser qualquer coisa que minha igreja não ensina, eu vou me levantar e sair às pressas. Isso mostra analfabetismo, ou o tipo não correto de criação, ou uma mente controlada por um diabo. Essa é a única coisa que isso declara. Ela chegou. Não importava quão diferente parecesse, ela iria ver se funcionava. Podemos falar sobre muitas coisas, mas funciona? Essa é a próxima. Então ela acampou ali fora do portão. Eu gosto disso. Fique até acabar. Averigue a respeito disso. Posso vê-la com os pergaminhos, lendo-os, vendo as promessas que Deus havia feito, para ver se essas coisas se comparavam com aquilo. Lá estava ela. O que vocês acham que aconteceu naquela primeira manhã e essa pequena rainha lá atrás na congregação, quando viu um homem ou uma mulher ou alguém aparecer diante de Salomão, apenas um homem, e viu aquele grande dom de discernimento operar? Ela deve ter dito, exatamente do jeito que eu ouvi. E ela ficou dia após dia até chegar a sua vez. E quando estava diante de Salomão, o dom de Deus operou nela, pois ela disse que Salomão lhe revelou todas as interrogações em seu coração. E ela creu. E ela ficou entre o povo, pública e abertamente, e disse: Tudo o que eu ouvi sobre você é verdade, e mais do que ouvi é verdade. Jesus disse que ela se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ver um dom como esse. E que tal agora que temos a experiência dela? Temos milhares de anos depois, com todo tipo de experiências do Deus vivo. Deus ainda vive. Ele é tão real hoje como foi lá. Quando ele se deu a conhecer a Filipe, quando Pedro entrou na reunião e ele falou: Seu nome é Simão ou Cefas, e o nome de seu pai é Jonas. E quando foram buscar um homem e o trouxeram a Jesus, ele disse: Tu és um israelita em quem não há dolo. Ele exclamou: Rabi, quando me conheceste? Ele respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Ele declarou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O que aqueles que estavam ali, os judeus, disseram? Este é Belzebu, é um adivinho. Quando ele entrou em Samaria e a mulher veio beber água no poço ou pegar água, quando Jesus lhe disse: Mulher, dá-me de beber, ela respondeu: Não é comum vocês, judeus, conversarem conosco, os samaritanos. Sou uma mulher de Samaria. E ele disse: Se tu conhecesses quem fala contigo, tu me pedirias algo para beber. Ele conversou com a mulher até que encontrou qual era o seu problema e disse: Vai, chame teu marido. Ela pontuou: Não tenho nenhum. Disse: Tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Disseste bem. Ela não disse que ele era um demônio ou um Bezebu. Vou citar isso de novo. Ela sabia mais sobre Deus do que 90% dos pregadores da América sabem hoje à noite. Ela disse: Senhor, vejo que és um profeta. Espiritual, ela estava habituada com isso, havia sido ensinada. Sabemos, nós samaritanos sabemos, que quando o Messias vier, ele nos dirá todas essas coisas. Mas quem és tu? Ele respondeu: Sou eu quem fala contigo. Ela correu para sua própria cidade de Samaria e conclamou: Venham,
Venham ver um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é este o próprio Cristo? Isso não foi feito para os gentios naqueles dias, é para agora. Foi dessa maneira que ele se declarou lá. Agora, e se a rainha de Sabá se levantasse diante daquela geração e os condenasse? Ó, pessoas, ouçam-me. Se a rainha do sul, Jesus disse, se levantasse e condenasse toda essa geração, e nós temos tido 2000 anos de ensinamento sobre isso, e aqui ele está fazendo a mesma coisa nessa noite. O que ela fará com essa geração quando ela testificar? Pense nisso. Nós que dizemos que somos bons e vamos à igreja, o que é pecado? É incredulidade. Não importa quão religioso você seja, tão bom que não faria isso, aquilo ou aquilo outro. Os maometanos são a mesma coisa. Os budistas são a mesma coisa. Religião é uma coisa, salvação é outra. A religião é uma cobertura, a salvação é um dom de Deus. Ela se levantará e condenará essa geração. Por quê? Ela se levantou quando viu o dom de Deus trabalhando através de um homem. Ela declarou: Esta é a verdade. E ela aceitou Jeová como seu Deus. Assim, o eunuco levou a mensagem depois do Pentecostes para o povo, do nascimento, morte, ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Oh, o que você fará se Deus se colocar de pé e se você se colocar de pé?